Olá, você vai assistir agora mais um programa de Bem com a Vida. Esse programa é uma iniciativa da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra Natal, Rio Grande do Norte. Vamos juntos a um caminho de crescimento para conhecer mais a Jesus. Chama todo mundo e vem ficar de bem com a vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa de Bem com a Vida aqui com o nosso espaço Arena Jovem. E você, que é o nosso convidado ilustre, hoje estamos aqui tratando mais uma vez sobre esse tema, que foi a série de palavras no mês de maio, de junho, lá do nosso Arena, guerra. Guerra da mente, guerra da carne, essa guerra que a gente às vezes não tem noção que é travada no mundo espiritual. E como você viu no primeiro programa desse mês, eu estou bem acompanhado aqui com a minha amada e também com o nosso bispo, ele que, para você que não sabe, é psicólogo e vai poder trazer um pouquinho dessa realidade que às vezes as pessoas falam, mas isso é espiritual, essa carnalidade, essa guerra que eu estou enfrentando na minha carne, de não vencer a prostituição, de não vencer o vício, das drogas, o vício da bebida, é algo que é na minha carne. As pessoas não entendem que existe uma guerra espiritual sim, mas há uma debilidade no seu caráter, na sua carne. Então é isso que a gente vai tratar nesse programa de hoje. Já quero dar muito bem-vindo aqui ao nosso bispo. Ele já pode entrar aí com tudo, falando um pouquinho sobre esse tema que a gente vai tratar, desse mundo espiritual, dessa guerra que é travada no mundo espiritual, mas que ela vem através da debilidade do caráter, dessa fragilidade que muitas pessoas têm emocional. Muito bem, uma alegria mais uma vez estarmos aqui. Como eu disse no programa da semana passada, estou aqui como um intrusozinho, no espaço aqui do Arena Jovem. Mas a gente está tratando um assunto muito importante e eu me lembro do programa da semana passada que a gente terminou esse quadro e eu falei da questão do que aconteceu agora durante todo esse período de pandemia, mais de 2 anos de pandemia, 5 meses de lockdown, as pessoas ficaram presas dentro de casa e elas faziam o quê? Televisão, internet, Netflix, comendo, bebendo, pessoas se drogando. Então isso causou alguns problemas hoje, que hoje a gente começa a ver. Eu falo porque eu tenho contato com profissionais, com psiquiatra, com psicólogo, e as pessoas estão tendo problemas de dependência química, tanto de drogas lícitas como a bebida, cigarro, e como dependências mesmo, drogas ilícitas. E hoje tem pessoas que estão com muitos problemas de pedofilia, problema com pornografia, e dentro do tema que o pastor traz hoje aqui pra gente, é importante a gente falar sobre isso. E aí eu quero pegar esse ponto que o pastor Marconi falou. A maioria das pessoas fala, isso é espiritual. Eu não sei se você lembra, no mês passado, mês de junho, eu falei 4 programas, eu falei sobre a nossa emocionalidade. Eu falei 3 coisas, nossa mente, nossos pensamentos, nossa emocionalidade e a nossa personalidade. Que a Bíblia coloca a gente como sendo uma casa. E uma casa, ela tem porta, ela tem janela. Essas portas, essas janelas da nossa casa, da nossa vida, é o quê? A minha mente. Minha mente é o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo. Isso gera mente, gera pensamentos, não é? E aí tem a emocionalidade, os meus sentimentos, as minhas emoções. E tem a minha personalidade, o meu caráter. Então muitas pessoas, eles herdaram. Teve um pai, um familiar que já tinha muito problema nessa área de sexualidade, pornografia. Então o filho acaba herdando, é uma das formas. A outra é pelo que eu vejo. Como eu falei, esses 5 meses que as pessoas ficaram de lockdown dentro de casa, muita gente ficou vendo o que não deveria ver. E ela acabou se tornando um dependente daquilo. E uma das coisas que eu falei aqui com os pastores, que é importante a gente trabalhar, quem tem problema de pedofilia, você precisa de ajuda. Um pedófilo, ele não consegue abandonar a pedofilia sozinho, precisa de ajuda de um profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, precisa de um pastor, de uma liderança. Aí você fala, como ajuda? Aí eu cito aqui Romanos 12,
1 e 2, o 2 ele fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente tem que ser renovada, a mente tem que passar por um processo de transformação. Como é que isso acontece? Você traz algo novo de Deus, da palavra, do evangelho. A palavra de Deus é algo poderosíssimo, ela vai entrando na nossa mente, ela vai restaurando. É como o Salmo 35, se não me engano, ele fala assim: a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, né? Os testemunhos do Senhor. Então a palavra de Deus, à medida que ela vai entrando dentro de você, ela vai te restaurando, ela vai mudando a sua vida. É a maneira que a gente tem de ajudar, seja um pedófilo, seja alguém que está com vício na pornografia, e essas pessoas, elas precisam de ajuda, e a gente está disposto a ajudar, tanto um jovem, um adulto, seja quem for, através da igreja, seja do Arena, seja da igreja de um todo, para poder ajudar essas pessoas. Isso aí é bem interessante, né? Isso que o bispo trouxe, que nem tudo é só espiritual. Lógico que tem uma influência, né, do mundo espiritual, ali uma ação, muitas vezes, do mal, mas também vem da debilidade gerada no caráter dessa pessoa. Essa pessoa, ela precisa trazer que ela passa por esse problema, né? Trazer, confessar até para ela mesma que existe, reconhecer que existe essa limitação, para a partir daí ela poder ser ajudada, porque tem pessoas que não assumem a debilidade, né? Não confessam ali para as pessoas que podem realmente ajudá-las, não é abrir para qualquer pessoa, mas abrir para as pessoas certas que podem trazer um direcionamento, uma ajuda, né? Isso é o primeiro passo. Se você passa por isso, se você tem vício ali em pornografia, né, em masturbação, uma carência de sempre estar conversando com pessoas diferentes, tentando suprir o seu ego, ali existe uma ausência, né? Essa ausência, ela precisa ser reconhecida, identificada, para a partir daí tratar a parte, sim, espiritual, de toda influência que vem, muitas vezes já de gerações em gerações, né? Uma maldição que acompanha essa família, como também a parte natural, na mente, no corpo, nas atitudes diárias que alimentam isso. Então, essa é uma guerra que precisa ser lutada dos dois lados. A gente não pode só espiritualizá-la. Não é achar que vai fazer uma oração ali e a situação está resolvida. Não, eu vou ali, vai ter uma oração e essa situação vai ter a parte espiritual que é tratada, que é quebrada, anulada, mas há também que se ter o reconhecimento da debilidade, a identificação que existe uma fraqueza para a partir daí ser tratada, né, e ser vencida a todo tempo que você se dispõe a tratar, né? Uma pessoa que tem, como o bispo trouxe aqui, pedofilia, masturbação, já trouxe para o físico, né? Tanto que no tratamento existe uma abstinência. Se você for estudar, recentemente eu peguei alguns artigos para pregar sobre sexualidade em um encontro de jovens, e os artigos eles já trazem o quanto isso danifica uma relação, gente. Olha, tem um estudo americano, que eu vou trazer depois com calma aqui, que ele fala sobre a masturbação, que gera uma ejaculação precoce e que isso tem gerado muitas deficiências em um casamento. Porque o marido já não consegue ver a mulher, não consegue se satisfazer com sua esposa, precisa do incentivo daquela armação ali de um filme pornô que não é uma realidade. Então traz danos que muitas vezes você não pondera, né? Não tem pesado ali. Não é só aquele momento, mas todos os danos que aquele simples momento pode trazer. E aí a gente vê que são realidades que, quando não é tratado na igreja, a gente trata isso de forma muito forte com os jovens, elas não são ocultas. A Bíblia diz que nada que está oculto que não venha a ser revelado. Então, o primeiro passo, você entende aqui, nessa explanação que a gente já trouxe, é que você precisa reconhecer. Todos nós temos um gigante, né? Mas nós não precisamos ser vencidos por ele. Então, eu identifico qual é a minha área de fraqueza e eu não vou alimentar ela diariamente. Pelo contrário, com o Espírito, buscando a Deus, com as ajudas, né, que está à minha volta, seja ajuda profissional, de forma específica, como o nosso bispo falou aqui, ele é psicólogo, ele tem muita propriedade para falar
sobre isso, seja também no mundo espiritual, porque ele é real, mas você não pode atribular tudo a só o espiritual, não é espiritual, não. É espiritual que se utiliza de uma deformidade, de uma debilidade que você tem. Então, eu queria perguntar para o senhor Bispo, quem está nos assistindo, porventura agora está passando por esse problema, está enfrentando essa dificuldade, não está conseguindo vencer, passou por esse período de pandemia e veio esse mal da pornografia, né? Ou qualquer outro vício e não tem conseguido vencer. O que é que o senhor deixa para esse jovem, para essa pessoa que está nos assistindo agora? Qual o primeiro passo dele tomar para ele poder iniciar o processo de libertação, de vencer esse mal que tem dominado a ele, de vencer essa guerra que tem dominado ele? Muito bem. Primeiro eu queria voltar um pouco na fala da pastora Rafaela, que foi isso aí mesmo. Eu acho que causa danos, prejudica a vida do indivíduo, começa a mudar o comportamento dele, depois atrapalha ele dentro do relacionamento conjugal, dentro do relacionamento familiar, dentro do contexto de trabalho. Então isso precisa ser trabalhado. Às vezes começa uma coisa pequena, ela vai ampliando, quando vê, ele já não consegue. Então, e aí já entrando na sua pergunta, como é que pode? Primeira coisa que eu posso ser ajudado, eu preciso procurar ajuda. São tipos de situações que você não consegue vencê-las, superá-las sozinho. Então assim, e não tenha medo, tenha vergonha de chegar para um pastor, para uma liderança e falar assim, eu preciso de ajuda, eu estou com esse problema. Isso não é problema. O problema é você ficar... É igual Provérbios 28:13 fala assim, o que encobre as suas transgressões jamais prospera. Então esconder você não vai, só vai aumentar. Outro texto que fala assim, um abismo chama outro abismo. O seu problema vai chamar outro e outro e outro. Então o que você tem que fazer? Provérbios 28:13, confessa. Chame alguém, só o fato de confessar já tira um peso e essa pessoa vai estar te ajudando. E aí é um processo, dependendo do nível de envolvimento, é um processo, né? E não é só orar, como a pastora Rafaela, é orar e ajudar a fechar essas brechas, essas lacunas da sua vida. Então a primeira coisa é procura, confessa, pede essa ajuda. E a outra está dentro desse ambiente, né? A igreja é o melhor ambiente para a pessoa estar... eu vivo, né? Todo dia eu estou na igreja, todo dia. Então assim, é um ambiente gostoso, é um ambiente agradável, as pessoas chegam de um jeito e saem de outro jeito. Então o ambiente também é extremamente importante. Que maravilha, né, gente? Aprender com quem tem tanta sabedoria, conhecimento aí, com mais de 30 anos de casamento, poder crescermos juntos. Então é um prazer ter você aqui conosco. Nós vamos estar trazendo ainda mais temas atuais para tratar de forma aberta, né, aqui com você. Então fica ligadinho com a gente, tá? Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos encerrar nesse momento orando. Quero convidar você aí onde você está na sua casa nesse momento, poder fechar seus olhos para orar, para falar com o Senhor nesse momento, amém? Pai, nós queremos te dar graças, Senhor Deus, nessa manhã, por cada um que se dispôs a receber mais do Senhor nessa manhã, Pai, nesse dia. Que o Senhor possa abençoar, guardar cada mente, cada coração cativo ao Senhor. Cada um que tem vivido suas guerras, Pai, suas lutas, que nesse dia o Senhor possa renová-los, fortalecer, direcionar com o direcionamento correto para vencer essas dificuldades. Nós te damos graças desde já por tudo que o Senhor fará em cada casa, em cada lar, em cada pessoa que tem sido alcançada através desse programa. Deus, obrigada. Desde já nós te damos graças por tudo. Amém. Graças a Deus. Se ligue no programa De Bem com a Vida. Olá, mais uma vez aqui com você, o programa De Bem com a Vida. Programa De Bem com a Vida, que vai ao ar aqui em Natal pela TV Natal e também pela Rede Gênesis de televisão. E você pode também nos acompanhar pelo YouTube, né? Inclusive você pode assistir a TV Natal pelo YouTube, a TV Rede Gênesis pelo YouTube, ou pode também assistir aqui em Natal, quem tem a Cabo Telecom, você tem ali tanto a Rede Gênesis como a TV Natal. E a TV Natal você tem também pela NET, tá certo? E o programa Sara Nossa Terra é um programa da comunidade evangélica Sara Nossa Terra, que fica aqui na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, na rua Jacaúna, número 145, no bairro de Lagoa Seca, bem próximo ao shopping Midway Mall. Então nós estamos ali com os nossos cultos no domingo,
culto de celebração da família às 18h30. Na terça-feira, o nosso culto de fé e milagre, toda terça às 19h30. E no sábado, a gente tem o nosso Arena Jovem. O Arena Jovem é um culto dos jovens que é maravilhoso. Hoje já esteve aqui conosco o pastor Marconi, pastora Rafaela. E o Arena acontece todo sábado às 18h ali na Sara Nossa Terra, Rua Jacaúna, número 145, no bairro de Lagoa Seca, perto do Shopping Midway Mall. Quero também aqui agradecer a contribuição e participação da Arte Carros, que é uma funilaria e pintura de carro. É um trabalho maravilhoso, eu os conheço, já fiz serviço com eles. E a Arte Carro fica ali na Rua Jacaúna, número 143, no bairro de Lagoa Seca. O telefone deles lá é o 988 40 9569. Vou repetir o telefone para você: 98840 9569. 98840 9569. Arte Carros, funilaria e pintura na Rua Jacaúna, número 143, tá bom? Nós estamos falando aqui no nosso programa de Bem com a Vida. Eu comecei na semana passada e a gente está falando sobre o texto do Salmo 89, do verso 20 ao verso 24. Eu comecei falando, eu vou dar continuidade aqui hoje. O texto fala assim, capítulo 89, versos 20 a 24. Fala assim, Salmos 89, 20. Achei Davi, meu servo, e com meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, e nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Na semana passada a gente falou sobre o fato de Deus estar à procura. Ele fala, quando achei, quem acha é porque estava procurando. Deus estava à procura de um homem. Na verdade, Deus está à procura de homens. Quando falo homens, de uma forma generalizada, homem, mulher, jovens, adolescentes, crianças, senhores, senhoras. Por que Deus está à procura? Porque Deus quer usar pessoas. Deus não só quer trabalhar na sua vida, te alcançando, te libertando, te salvando, te restaurando, como quer fazer de você um canal, um instrumento nas mãos dele. E Davi foi encontrado. A gente falou isso na semana passada, que a única característica que Deus procurava e procura é que a pessoa seja um servo. E Deus encontrou Davi, não é? Deus encontrou. E aí eu quero acrescentar algo mais do que eu já falei um pouco na semana passada. Essa pessoa que Deus procurava e ele achou Davi, e que ele ainda procura, Deus está à procura de vidas de pessoas. Essa pessoa pode ser qualquer pessoa? É uma pergunta, pense comigo. Será que pode ser qualquer pessoa? Segunda pergunta, será que hoje Deus esteja procurando por pessoas? O que você acha? Primeira pergunta, será que pode ser qualquer pessoa? Segunda, será que hoje, em 2022, porque nós estamos falando, o texto fala de Davi lá muitos anos atrás, antes de Jesus Cristo existir. Mas será que hoje Deus está à procura de pessoas? O que você acha? Terceira pergunta, será que essa pessoa precisa ser culta, intelectual, ter inteligência? O que você acha? Quarta pergunta, será que ela precisa ser rica? Será que ela precisa ter recurso, dinheiro? E a quinta pergunta, será que ela precisa ser santa? Santa, ter santidade? O que você acha? E eu quero tentar aqui responder cada uma dessas perguntas. Primeiro, pode ser qualquer pessoa? Claro. Deus procurou Davi e ele encontrou Davi, né? Ele não procurou Davi, ele procurava um homem que tivesse um coração de servo, um homem que se permitisse ser usado por Deus. E ele encontrou o coração de Davi. Pode ser você? Pode. Deus me encontrou há 40 anos atrás e hoje eu sirvo. Para mim é uma alegria estar aqui falando da palavra de Deus para você. Para mim é uma alegria ajudar tantas pessoas e ver pessoas serem curadas, restauradas, salvas, libertas. É uma alegria porque Ele encontrou.
Pode ser qualquer pessoa. Terceira pergunta, será que essa pessoa precisa ser culta, intelectual? Não. Primeiro, a primeira pergunta, poderia ser qualquer pessoa? Poderia. Segundo, será que essa pessoa que Deus esteja procurando... segunda pergunta, será que hoje Deus esteja procurando? Claro. Terceira, será que essa pessoa precisa ser culta, intelectual? Não. Será que Davi, na época que ele foi encontrado, ele era culto, intelectual? Não. Ele era um garoto jovem, eu não sei dizer a idade, provavelmente entre 14 e 16, 17 anos de idade. Era um garoto. Deus não precisa de gente experimentada. Deus precisa de pessoas que se disponham e Ele que vai formar, forjar, moldar, burilar a sua vida. A quarta pergunta, será que ela precisa ser rica? Não. A família de Davi era rica? Não era não. Se tornou, mas não era. Não precisa ser. Como também se for, pode ser. Deus está à procura. E a última, será que ele precisa ser santa? Aí eu te pergunto, será que Davi era santo? Não. Davi cometeu vários erros, mas Deus foi o santificando. Deus foi mudando a vida de Davi. Deus foi trabalhando a vida de Davi. Deus foi transformando a vida de Davi. Eu quero aqui de uma forma muito prática. Eu conheci a Deus em dezembro de 1982. Quando eu fui numa igreja, não gostava de igreja. Eu tinha meus problemas, aversão, mas alguém me insistiu, e essa pessoa eu a conhecia, eu vi ela ser mudada, transformada, eu por uma curiosidade eu fui, e naquele dia que eu fui, Deus encontrou comigo, como nunca tinha acontecido. Eu tive uma experiência com Ele tocou minha vida, eu senti a presença de Deus, e aquilo me causou um espanto e uma curiosidade, eu continuei indo, e eu fui conhecendo. Hoje, dezembro, vai fazer 40 anos. Eu ainda continuo conhecendo. Deus continua me santificando. Deus continua transformando, mudando a minha vida, a minha história. Eu tenho 40 anos de vida cristã. Suponhamos que eu chegue até aí 80 anos, né? De vida cristã. Ainda assim, Deus estará me moldando, burilando, transformando. É só você permitir, é só você deixar. E aí, eu quero trazer para você hoje, que é o meu assunto de hoje. Eu vou continuar na próxima semana. Como eu disse na semana anterior, que a gente vai fechar a última semana, a quarta semana desse assunto, eu vou te mostrar um vídeo, porque ele fala assim: achei Davi meu servo. E ele fala, com meu santo óleo eu ungi. Na quarta semana, nós estamos aqui na segunda. Na quarta semana eu vou falar, que óleo é esse? Ele fala, com o meu santo óleo eu ungi. Deus ungiu a Davi. O que é essa unção? Isso eu vou te falar na quarta e vou mostrar um vídeo. Como o óleo era produzido lá em Israel no século I, na época de Jesus Cristo. É como o óleo é produzido na minha e na sua vida, mas eu quero isso mais para frente. Hoje eu quero te mostrar, olha como é importante você se permitir Deus lhe encontrar, Deus lhe achar. É eu que permito, Deus quer, Deus está procurando pessoas hoje, pessoas que têm um coração disponível, que queira ser servo, que queira ser um canal, um instrumento de Deus nas mãos de Deus. Olha, Deus entrou na minha vida, está mudando e transformando a minha vida e tem usado a minha vida para transformar a minha família. E tantas outras famílias. E quando eu permitia Deus me encontrar, me achar, aí a unção de Deus veio sobre a minha vida, o óleo, o azeite, o Espírito Santo. E que mais que veio? Aí Deus fala no versículo 21, a minha mão será firme com ele, a mão de Deus será firme. Quem é que não quer ter uma mão de um Deus poderoso, firme com você, te guardando, te protegendo? E ele fala, o meu braço o fortalecerá. Quem é que não quer aqui um braço forte como o braço de Deus para te fortalecer? Quem me sustenta é Deus, todo dia. Tem momentos que tem muitas situações para resolver, às vezes situações são maiores do que eu, e eu tenho isso aqui, peraí, a mão de Deus está firme comigo, o braço dele está me fortalecendo. Isso é maravilhoso. Terceira coisa que ele fala, o inimigo jamais o surpreenderá.
quando eu me permito ser achado por Deus, que eu me coloco debaixo da sua soberana vontade, o inimigo jamais me surpreenderá. Eu tenho um Deus que guarda, que cuida, que vai adiante de mim. Quando o inimigo tentar se levantar, Deus vai adiante e Deus vai me surpreender, não o inimigo. Ele vai me proteger, ele vai me guardar. Olha que coisa, quem é que não quer que o inimigo jamais te surpreenda, né? E ele fala, nem o há de afligir o filho da perversidade. A gente vive cercado de perversidade, de maldade, de gente ruim. Só que quando eu permito Deus me encontrar, Deus me achar, quando eu permito Deus entrar na minha história, jamais o afligirá o filho da perversidade. Não vai me afligir, não vai afligir você. Outra coisa que ele fala, esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que odeiam. Deus vai esmagar diante de você os seus adversários. Quando Deus fala adversário, ele não está falando de pessoas. A Bíblia fala assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é pessoas. São forças do mal, que às vezes usa as pessoas. Deus não vai esmagar as pessoas, Deus vai esmagar a força do mal que está querendo usar as pessoas. Então ele fala assim, esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. Deus vai te cuidar, vai te proteger de tal forma que alguém que queira te esmagar, te atrapalhar, Deus não vai permitir. Quando é que Deus não permite? Quando eu correspondo, quando eu permito ser achado por Deus. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa para te dizer uma coisa. Os olhos de Deus estão sobre você nesse dado momento. Deus está te procurando. Quem sabe hoje você está aqui me assistindo, quem sabe por acaso passando os canais e achou e te chamou a atenção. Deus está procurando você. Deus quer entrar na sua vida. Deus quer entrar na sua história, na sua casa, na sua família. Deus quer mudar o curso da sua vida. Ele quer lhe proteger. Ele quer lhe guardar. Outra coisa, a última, ele fala assim, a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Olha isso aqui. A minha fidelidade, a fidelidade de Deus, a minha bondade, a bondade de Deus, o hão de acompanhar. Quem não quer que a fidelidade de Deus e a bondade de Deus nos acompanhem? Eu quero a fidelidade de Deus na minha vida, eu quero a bondade de Deus na minha vida. Certamente que a bondade do Senhor me acompanhará todos os dias da minha vida. Meu Deus, eu quero isso. Eu quero a bondade de Deus. Eu quero o favor de Deus. Eu quero a graça de Deus todos os dias da minha vida. Quando é que eu tenho isso? Quando eu me permito ser achado por Deus. Quando eu me falo, quando eu me disponho, quando eu falo, Senhor, eis aqui a minha vida. Eu quero te servir. Eu quero ser o teu servo. Eu quero poder orar por alguém, eu quero poder levar uma palavra para alguém, eu quero poder abençoar alguém, eu quero aprender a abençoar a minha esposa, os meus filhos, o meu vizinho, até mesmo os meus inimigos que me perseguem, Senhor, porque a minha luta não é contra ele, é contra o que está por trás dele, e eu quero abençoá-lo. Nossa, isso é maravilhoso. Se permita ser achado por Deus. Deus quer achá-lo. Deus quer fazer de você um servo dele, você ser um instrumento de Deus nas mãos dele. Eu quero encerrar aqui hoje e a gente vai continuar na próxima semana. Eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor, obrigado por cada vida, por cada família, cada casa, cada pessoa que nos assiste nesse dia. Eu quero abençoá-lo. Eu quero pedir a tua bênção, a tua proteção e que o Senhor possa alcançar, achar essa vida e que a partir de hoje ele possa também encontrar o próprio Deus e o propósito de Deus para a vida dele. É o que eu oro, é o que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queremos te fazer um convite especial e a toda a sua família. Venham estar conosco em um dos nossos cultos. Domingo, culto de celebração da família às 18h30. Terça-feira, culto de fé e milagres, às 19h30. Sábado, Arena Jovem, às 18 horas. Nosso endereço é Rua Jacaúna, 145, Lagoa Seca, próximo ao Medeimol. Também nos siga nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Vejo você no próximo programa.